Olá, pessoal. Vamos continuar nossa matéria de fundamentos de programação. Agora a gente vai aprender a passagem por referência. A gente já viu que quando eu passo um vetor para uma função, eu faço uma passagem por referência, porque eu consigo alterar os valores dentro da função. E essa alteração se reflete na função chamadora, no nosso caso, na função main. A gente também viu a passagem por valor, que é quando eu passo só um valor, que é inteiro, float ou char. Quando ocorre a passagem por valor e eu altero a variável dentro da minha função, isso não reflete fora da função. Então, lá na função main não vai ter reflexo nenhum. O que a gente vai ver agora é que eu tenho como forçar a passagem por referência, não só para vetores, né, como também para inteiro, float e char. Então, vetor já é, por padrão, passagem por referência. Então, agora vamos forçar o inteiro, float e char a ser passados por referência. Aqui tem a minha função alterar, que era um exemplo antigo. A única diferença do exemplo anterior para esse é que agora, aqui no parâmetro, eu coloquei esse e antes do x. Quando eu declarar um parâmetro e colocar um e antes do nome da variável, isso significa o quê? Significa que a passagem vai ser por referência. Então, essa variável é inteira. Aqui, na função main, eu criei o n valendo 1. Chamo o alterar passando n. O normal, se não tivesse esse e aqui, seria o computador ver que o n vale 1, ele pega esse valor 1 e copia aqui para x. E aqui dentro da função eu faço o que eu quiser com x. Tudo que eu fizer com x não se reflete aqui no main, ou seja, n continuaria valendo 1. E aí eu imprimiria 1 na tela, porque o n não seria afetado. Agora, já que eu coloquei esse e antes do x, o que esse e indica? Esse e indica que a passagem vai ser por referência, né? Esse e a gente já viu que significa endereço de memória. Então, o computador vai rodar a função main, n vale 1. Aí o computador vai chegar nessa linha. Ele vai ver que tem que ser passado n. Mas como a passagem é por referência, ele não vai agora copiar esse valor 1 e guardar o valor 1 em x. Agora, ele vai ver qual é o endereço de memória de n e vai usar o mesmo endereço de memória para x. Então, agora essas duas variáveis usam o mesmo endereço de memória. O endereço de memória é a caixinha onde a gente guarda os valores. Então, como os dois usam a mesma caixinha, se eu alterar o valor de x, eu também estou alterando o valor de n. Como essa função aqui faz x igual a 5, lá na memória, agora, naquele espaço da memória, eu guardei o 5, que é o mesmo espaço que n usa. Então, x vale 5 e n vale 5. Aí acabou de rodar a função. Volta para cá. Aí, na próxima linha, eu vou imprimir o valor de n. Vai ser impresso 5 na tela. Então, esse e serve para isso, para forçar a passagem por referência. Quando que eu devo usar esse e? Quando que eu devo usar a passagem por referência? Como vocês ainda estão começando na programação, e programação também não é o foco do curso de vocês, é uma boa prática de programação evitar. Evite usar esse e. Por quê? Porque para a gente aqui não vai ter diferença nenhuma nos nossos programas, e porque o e tem mais chances de ter um erro no programa, mas não um erro por causa do computador. Erro na lógica do desenvolvedor. Na hora do desenvolvedor pensar na lógica do programa, pode ser que ele pense algo errado por causa desse erro. Como assim? Né? Vou dar um exemplo. A chance de dar erro aumenta. Por quê? Vamos supor que o normal das funções é não usar esse erro. Então, o normal das funções é você passar um valor para ela e ficar tranquilo, sabendo que essa função não vai alterar a sua variável. Por exemplo,
vamos supor que eu só olhe para a função main. Então, eu não estou vendo essa função alterar. Eu não sei o que a função alterar faz. E não fui eu que criei essa função alterar. Como o normal é passar valor, eu estou aqui fazendo a minha função main, chamo aqui alguma função qualquer, né, por exemplo, alterar, e passo n. O normal é não alterar n. E vamos supor que eu não quero que n seja alterado. E aí eu nem parei para olhar exatamente se a passagem era por referência ou por valor. E aí eu continuei aqui desenvolvendo o meu programa, esperando que n não fosse alterado. Só que n foi alterado. Como isso é algo que eu não esperava, pode ser que o resto do programa bugue, porque eu pensei no programa supondo que n não seria alterado. Entendeu por que que usar isso daqui aumenta as chances de dar erro? É por causa disso que aumenta as chances. Se eu souber que, sim, n vai ser alterado, então eu já vou desenvolver meu programa sabendo que n vai ser alterado. Então, eu já vou levar isso em consideração na hora de pensar na resolução do algoritmo. Mas, e se eu quiser que faça uma conta e eu usar o resultado dessa conta? Em vez de usar esse e, a gente vai usar o que a gente já usava antes, que é o return. Então, aqui tem um exemplo. Vamos supor que eu queira incrementar o valor. Então, eu passo um valor x. Em vez de passar o valor x por referência e fazer x mais aqui, ou seja, eu estou alterando o valor que foi a variável que foi passada, em vez disso, eu faço o quê? Eu passo uma variável por valor, ou seja, ela não vai poder ser alterada, e retorno x mais 1. Então, agora eu vou retornar o valor incrementado. E aí, na função main, eu faço o quê? Eu crio minha variável, chamo o incrementar passando n e guardo o resultado, guardo o retorno em n. Eu poderia guardar em qualquer outra variável, mas aqui eu estou guardando em n. Então, n vai ser igual ao valor retornado. E eu vou poder usar essa função incrementar em qualquer lugar que eu usaria um inteiro, porque ela é do tipo inteiro. Então, essa forma aqui é uma forma melhor de vocês programarem, porque a chance de dar erro vai ser menor. E a gente também, como eu disse, não tem necessidade de fazer a passagem por referência nos programas que a gente vai desenvolver na disciplina. Então, fiquem tranquilos também que na prova eu não vou cobrar de vocês passagem por referência. Vai ser só a passagem por valor. Mas se for a de um vetor, vocês já sabem que o vetor já normalmente é por referência, então o do vetor não precisa colocar aquele e que já vai ser por referência. O inteiro float char, eu vou cobrar o normal, que o normal é passagem por valor. Aqui tem, então, dois exercícios. Vamos fazê-los. Exercício 7. Faça uma função que receba dois floats e deixe ambos com o valor do maior. Então, vamos lá. Paga aqui, paga aqui. A minha função, então, não retorna nada. Ela recebe dois floats e altera o valor dessas variáveis. Por quê? Porque eu tenho que deixar os dois com o valor do maior, né? E aqui já é exercício por passagem de referência, né? Eu sempre vou deixar bem claro para você. Então, void, escrever deixar maior, float A, float B, tenho que colocar o E aqui e aqui, porque agora eu posso alterar o valor deles lá no main. Primeiro eu tenho que descobrir qual dos dois tem o maior valor, né? Então, se A for maior que B, então o A é o maior. Então, eu quero deixar todos com o valor do maior. Então, B é igual a A. Então, o B, que era o menor, agora vai receber o valor de A. Agora, os dois têm o mesmo valor e têm o valor maior. Só que, se não, né? Ou seja, se o B for o maior, o que eu faço? A recebe o valor de B. Pronto, terminei. Mas se os dois forem iguais? Se os dois forem iguais, não interessa, não preciso fazer nada, pronto, já está tudo certo. Então, vai funcionar
esse algoritmo aqui. Vamos testar. Vamos testar a nossa função. Eu vou criar, então, mais duas variáveis aqui. A valendo 3, B valendo 3,5. Agora, eu tenho que chamar deixar maior A e B. E agora eu vou imprimir na tela o valor de A e B. A, vou colocar aqui 2 pontos, porcentagem F. Pulo uma linha, B, 2 pontos, porcentagem F. A, B. Pronto. Eu imprimo na tela o valor de A e B. É para imprimir na tela 3,5, 3,5. Ó, deu certo. Agora vamos inverter. Vamos falar que A é o maior de todos. A vale 5. Ó, agora os dois têm valor 5. Então, esse daqui mostra, né, que os valores das variáveis são alterados dentro da minha função. E aí eu imprimo aqui o resultado. Próximo exercício. Faça uma função que receba 2 inteiros. O valor do primeiro deverá ser passado para o segundo e vice-versa. Então, eu tenho que inverter o valor dos dois. Passar de um para o outro. Então, vamos apagar tudo. Eu não preciso retornar nada. Então, void. E eu vou chamar de inverter. Ou vou chamar de trocar. Então, eu troco os valores. Eu tenho que passar 2 inteiros. Então, A e B. E eu tenho que passar usando esse E. Passagem por referência. Então, agora eu tenho que inverter o valor de A e B. Também vocês já aprenderam como inverter o valor de duas variáveis. Eu vou precisar de uma terceira. Porque se eu fizer assim, A igual a B, como a gente acabou de ver, eu perdi o valor que estava em A. Porque agora, vamos supor que A valia 1 e B valia 2. B vale 2, 2 vai ser guardado em A vale 2. Então, agora A e B valem 2, eu perdi o valor que tinha em A. Então, antes de eu fazer isso daqui, eu tenho que guardar esse valor em A, para eu não perdê-lo. Então, eu crio uma outra variável C, que recebe o valor de A. Então, agora, aqui, eu perdi o valor de A, mas ele está guardadinho em C. B recebe C. Pronto. Inverti os dois valores. Aqui fora, eu vou criar A valendo 1, B valendo 2. Aí eu chamo trocar AB. E agora eu imprimo na tela. Vou imprimir um do lado do outro, sim, sem estar muito bonitinho. AB. Então, eu estou imprimindo A e B. Aqui, A vale 1, B vale 2. Como eu troquei, tem que imprimir 2 e 1. Então, aqui, ó, imprimi 2 e 1. Inverti os valores das variáveis A e B. Então, terminamos aqui mais uma parte da matéria de funções, mas ainda não acabou toda a matéria. Falta uma parte, a última parte, sobre funções que a gente vai ver. Então, estudem até agora o que foi passado, façam os exercícios das listas para treinar para a prova. Até a próxima aula.